Muito bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e... Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com um silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. No vídeo de hoje vamos conhecer os 4 lords de Resident Evil Village, então junte-se ao conselho e vamos para o vídeo. Devemos lembrar que já temos vídeo sobre Resident Evil Village no canal, onde explico a história do fungo de Resident Evil 7 e Village. E também temos vídeos sobre quem são os membros da STARS na foto clássica de Resident Evil 1, e quais são as referências nos addons e perks de Resident Evil no jogo Dead by Daylight. Os links estarão na descrição e no card. A origem das 4 casas é ancestral. Seus governantes criaram as 4 estátuas representando cada uma de suas casas e o local de adoração. Eles são tidos como nobres de um tempo distante que se uniram para manter sua soberania naquela região da Europa. Afinal de contas, é melhor formar uma aliança com seus rivais a fim de manter seus bens. Esse é um fato importante de se ressaltar, porque as 4 casas são formadas por pessoas de locais diferentes da Europa e que, em suma, eram todos rivais até que uma trégua foi estabelecida. Eram eles Berengário Beneviento, Cesare Dimitrescu, Guglielmo Heisenberg e Nicola Morrow. Curioso é que, conforme o tempo passou, as 4 casas perderam suas ligações de nobreza, com exceção da casa Dimitrescu, que faz questão de manter seus títulos de sangue real. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Alcina Dimitrescu nasceu em algum momento antes da Grande Guerra. Ela viveu um tempo fora da vila. Inclusive, ela tinha uma banda de jazz chamada de Miss D and the Paul Boys. Após a Segunda Guerra Mundial e a abolição da nobreza, Alcina retornou às antigas terras de sua família, que haviam caído sob o controle de Mãe Miranda e do culto ao Black God. Por volta de 1958, aos 44 anos, Alcina foi atraída por Mãe Miranda para uma cripta sobre o cemitério da aldeia, onde foi implantado cirurgicamente um parasita Cadu nela. Este experimento transformou o corpo de Alcina consideravelmente, concedendo a ela capacidades regenerativas, unhas retráteis em formas de garra e a habilidade de se transformar em um monstro parecido com um dragão. O parasita interrompeu seu processo de envelhecimento, mantendo sua aparência eternamente. Apesar dessas mudanças biológicas impressionantes, a mutação resultante não curou a doença hereditária do sangue de Alcina. A linhagem de Dimitrescu tem porfiria, um grupo de doenças raras causadas por um defeito na produção de enzimas da hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Esse defeito causa o aumento da porfiria, uma substância da hemácia, sendo tóxico para o corpo e levando a sintomas principalmente no sistema nervoso e na pele. A porfiria normalmente é hereditária, ou seja, herdada dos pais e familiares. No entanto, em alguns casos, a pessoa pode possuir a alteração genética, mas sem desenvolver a doença. Porém, alguns fatores podem estimular o surgimento de crises de sintomas, como exposição ao sol, problemas no fígado, consumo de bebida alcoólica, fumo, estresse emocional e excesso de ferro no organismo. Inclusive, podemos ver essas alterações na pele de Alcina. Alguns tratamentos para a porfiria necessitam de medicamentos específicos e também, em alguns casos, o sangue do paciente é retirado para diminuir a substância presente no sangue. No caso de Dimitrescu, ela bebe o sangue das pessoas a fim de tentar diluir o seu. Outra forma de aliviar os sintomas da porfiria são banhos quentes. Durante o jogo, vemos que a banheira de Dimitrescu está bem cheia. As dores causadas pela porfiria são tratadas com medicamentos opioides, o que nos indica que o cigarro que Alcina fuma, na verdade, pode ser de ópio, que aliás foi muito conhecido e difundido em tempos antigos, mas essa história merece um vídeo próprio. As dores de porfiria costumam ser constantes, e isso também ajuda a explicar o temperamento irritado de Alcina e por que ela demorou tanto tempo para poder atender a Mãe Miranda.
Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Dos 4 lords, Alcina Dimitrescu foi a que melhor recebeu os experimentos do Cadu, mas sua doença de sangue hereditária fez com que Mãe Miranda a descartasse como parte do renascimento de Eva. Alcina mantém seu status de nobreza e se considera a favorita de Mãe Miranda. Seu experimento com o Cadu foi feito em algumas mulheres da vila. A maioria delas foi um fracasso ou se tornaram Lycans. As 3 cobaias que deram certo foram justamente de Bella, Daniela e Cassandra, do qual moscas mutantes consumiram seus corpos e depois se materializaram novamente na forma das 3 mulheres. Alcina gostou tanto delas que as adotou como filhas e usa 3 rosas pretas como adorno de sua roupa em homenagem a elas. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Nos anos seguintes, Dimitrescu e suas filhas consumiram a carne e o sangue dos camponeses e servos locais. O sangue das empregadas foi extraído e combinado com uvas para criar os sangues virgens, um vinho tradicional da família Dimitrescu. Agora infectadas com o mofo, essas mulheres vivem no castelo servindo a Dimitrescu, enquanto os homens eram consumidos e então transformados em espantalhos para o vinhedo do castelo. Podemos encontrar na vila o colar de Dimitrescu, dentro de um dos poços. Juntando as 2 joias sangue de pombo, podemos vender o colar por um bom preço para o duque. Alcina manteve o vinhedo da família Dimitrescu e também atua como vendedora de vinhos para manter seu legado. Existe uma lenda urbana japonesa da Mulher Alta, um espírito de mulher alta que usa roupas e chapéu branco e caça crianças. Podemos deduzir que Alcina foi baseado em partes nessa lenda devido à sua altura, roupas e até o modo de falar. Ironicamente, Alcina é mais alta que o espírito da lenda, que tem em média 2,40 m, enquanto que Dimitrescu tem 2,90 m. Vejamos se você é mesmo especial. Dimitrescu é um nome romeno, clara referência a Conde Vlad Tepes da Arcúlia, o Drácula. Dimitrescu é traduzida como filha de Demétrios, a primeira deusa da fertilidade. Podemos achar o cálice de Cesare Dimitrescu em uma caixa em Lone Road, usando a chave da Luísa. Dona Beneviento é a descendente de Bergário Beneviento. Ao longo do século, a família Beneviento se deteriorou. Dona foi parte dos experimentos de Miranda por volta de 1950, e seus pais cometeram suicídio quando ela ainda era uma criança, muito provavelmente devido à chegada de Miranda na vila. Dona possui uma condição mental não diagnosticada e, somada ao suicídio de seus pais, desenvolveu a agorafobia. A agorafobia é um transtorno de ansiedade caracterizado como medo de sentir medo. A pessoa acometida passa a evitar situações nas quais poderia sentir pânico, constrangimento ou medo, principalmente quando está em ambientes que considera difícil de sair. Normalmente, quem tem agorafobia se mantém isolado dentro de casa, como vemos no caso do filme A Mulher na Janela. Para evitar contato com as pessoas, Dona prefere falar com elas através de Angie, uma boneca feita por seu pai. Já adulta, ela se concentrou principalmente em seu hobby de fazer bonecas, substituindo efetivamente sua família falecida. Existe uma citação a uma mulher chamada Cláudia, e que após a sua morte, Dona Beneviento se isolou ainda mais em sua casa. Não se sabe se essa mulher era esposa, irmã ou filha de Dona. Dona sobreviveu aos experimentos de Miranda com poucas mudanças na aparência física ou no desenvolvimento cognitivo, ganhando a capacidade de secretar uma substância química psicoativa que poderia induzir alucinações extremas e até violentas nas pessoas através das flores dominadas pelo fungo. Podemos ver isso até mesmo com as alucinações de Ethan assim que chegamos à propriedade Beneviento. Am I losing it? Dona foi considerada um fracasso por Miranda. Apesar disso, ela foi recebida como filha adotiva e recebeu um assento no conselho da Igreja da Caverna, como um dos 4 lords. Isso teve um efeito positivo nela, que até chegou a comentar o fato com o seu jardineiro. Dona tem a habilidade de dividir seu Cadu entre as bonecas, e dessa forma ela consegue movimentá-las, assim como Andy.
Em suma, ela queria uma família e viu em Ethan a possibilidade de começar de novo, substituindo Mia por uma versão de boneca dela, já que a própria Donna não seria capaz de interagir diretamente com ele devido sua ansiedade e agorafobia. O feto que vemos durante a gameplay é um reflexo da incerteza de Ethan sobre ser pai, os deveres e responsabilidades de ter um filho e o medo de que, após tudo que ele e Mia passaram, o bebê ter algo de errado com ele. Donna é a única dos 4 Lords que não se transforma, e também não chegou a fazer experimentos em humanos. Em sua gameplay vemos uma referência das bonecas do Resident Evil 4 original, que era para ser um jogo voltado ao sobrenatural. Você consegue ver essa gameplay no YouTube e até mesmo baixar versões piratas do jogo. Donna também é a única dos 4 Lords que não deixa fragmentos de cristal ao morrer, o que talvez possa significar que no fundo ela não era má. Em vez disso, ela deixa sua boneca Angie, que pode ser vendida ao Duque. Ah, Miss Angie! Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. Donna possui uma cicatriz no olho direito, local onde o fungo saiu após sua infecção, e o rosto de Angie simboliza a lua e o sol, símbolo da casa dos Beneviento. A música que ouvimos durante o boss é uma música infantil francesa que as crianças cantam durante o pega-pega. O conceito para a criação do personagem é que ela seria um fantasma. Inclusive, Donna usa roupas de luto em referência a ter perdido seus pais e Cláudia, e também essa roupa pode ser uma referência às roupas que as mães usavam na era vitoriana para tirar fotos. Com essas roupas, as mães conseguiam se disfarçar nas fotos para conseguir segurar e acalmar as crianças, da mesma forma que ela faz com Angie. Quer dizer, você vai... Calem a boca! Que... Onde... Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim, que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça. Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é sério. Talvez o mais trágico é que dos 4 Lords, Donna só queria uma família, e se analisarmos que na verdade tudo era uma ilusão, Ethan não apunhalou Donna com uma tesoura. Ele a socou até a morte. Antes de entrarmos nos domínios da Casa Beneviento, precisamos abrir mão da foto de família de Ethan. Após sairmos da casa, se analisarmos a foto, podemos ver a mensagem que Donna deixou para Ethan. Cuide de nossa pequena Rose. Salvatore Monroe é descendente de Nicola Monroe. Devido às tatuagens, uma de água-viva com mãe escrito no meio de seu ombro esquerdo e uma âncora em seu antebraço esquerdo. Há uma boa possibilidade de que ele tenha sido um marinheiro ou pescador em algum momento de seu passado. Em parte como resultado de sua aparência grotesca, Monroe demonstra falta de autoestima, isolando-se completamente em seu reservatório. Ele estava desesperado para provar seu valor para os outros lords e para agradar a mãe Miranda. Pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela! Para este fim, ele conduziu experimentos nos aldeões usando o Cadu, embora nenhum desses experimentos tenha sido bem sucedido. Ele também se transformava em uma forma mutante, onde nadava na região inundada e se alimentava de pescadores que não seguiam suas ordens. O local que ele realizou seus experimentos com o Cadu está sinalizado como Clínica de Monroe, o que significa que ele ou um membro de sua família eram médicos antes da mutação, ou simplesmente Salvatore decidiu que a partir de então é um médico, já que está realizando experimentos.
Ethan roubou o frasco de Morrow enquanto ele estava ocupado assistindo TV, e Morrow implorou que ele devolvesse o frasco, temendo que Miranda o rejeitasse assim que soubesse que ele havia perdido. De todos os 4 lords, Morrow é de longe o menos humano na aparência. O Cadu o transformou em um híbrido parecido com um peixe, com costas arqueadas e o rosto deformado. Seu crescimento descontrolado de células também faz com que grande parte de seu reservatório fosse revestida por enzimas espessas e pegajosas. Ele parece exibir algum controle sobre essas enzimas, tentando prender Ethan. A aparência de Salvatore foi inspirada no Kappa do folclore japonês. O Kappa guarda água em sua cabeça e, caso ele perca essa água, fica muito enfraquecido. Da mesma forma que vemos no caso de Salvatore, assim que drenamos a água de seu reservatório. O visual de Salvatore, uma criatura marinha com tentáculos e muitos olhos pelo corpo, lembram muito as obras de Lovecraft. Mas sua maior inspiração, sem dúvida, foi na obra de H.G. Wells, A Ilha do Dr. Morrow. Ilha essa do qual o Dr. Morrow tinha uma clínica e que ele fazia testes em humanos, transformando-os em híbridos de animais. Carl Heisenberg é herdeiro de Guglielmo Heisenberg. A fábrica da família Heisenberg foi construída originalmente no final do século XIX e era uma mina de carvão. Depois sua estrutura foi reaproveitada como uma instalação de pesquisa de armas e parte dos experimentos de Heisenberg com o Cadu. Carl foi sequestrado quando criança e submetido aos experimentos do parasita Cadu pela mãe Miranda, que fez uma lavagem cerebral nele para se tornar seu servo. Eventualmente, ele, Alcina Dimitrescu, Dona Beneviento e Salvatore Morrow tornaram-se os 4 lords de Miranda. Entre os senhores das 4 casas, Heisenberg era o único que guardava rancor contra Miranda, devido ao seu próprio desejo egoísta de reviver sua filha falecida e como ela via a própria família como nada mais do que experimentos. Heisenberg então planejou secretamente uma rebelião, usando seus poderes metálicos e a estrutura da construção da fábrica de sua família, ele desenvolveu um exército feito de ferro. Vale citar que Heisenberg não usava vítimas vivas para suas experiências como Morrow e Dimitrescu. Ele roubava os corpos do cemitério e criava o seu exército a partir daqueles que já haviam morrido. Na esperança de usar os poderes latentes de Rose para derrotar Miranda, ele tentou persuadir Ethan a se juntar a ele, mas Ethan recusou a oferta quando percebeu que Heisenberg tinha planos de usar Rose como arma. Na fábrica podemos ver partes de armas, tanques de guerra e estruturas improvisadas. Visivelmente, Heisenberg estava se preparando para atacar Miranda há um bom tempo. O exército de Heisenberg foi baseado nas criaturas do filme Frankenstein Army. Ele não atacou antes porque provavelmente queria ter certeza de ter as armas certas, já que Mãe Miranda era muito forte. E também existia a possibilidade dos outros 3 lords se unirem a Miranda para derrotá-lo. Como Ethan matou Alcina, Dona e Salvatore, não havia muito mais o que temer. Dos 4 lords, Carl era o único que não queria estar ali. Ele viu através das mentiras religiosas que Mãe Miranda criou e precisava de poder para sair daquela situação, tal qual vemos em casos de relacionamentos abusivos. Eu tô me lixando pros seus problemas! Eu só quero curar minha filha! Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Ele não queria estar ali. Mãe Miranda sabia onde ele estava devido ao mofo e o Cadu, e os outros 3 lords estavam cegos abaixo da influência dela. Ele tomou medidas desesperadas criando um exército, mas como dito, esse exército foi feito com gente que já havia morrido. Medidas desesperadas tomadas por uma pessoa em desespero. Creio que todos teríamos feito algo bem parecido. Ironicamente, Ethan negou a ajuda de Heisenberg com medo de que Rose se tornasse uma arma nas mãos dele.
só para que ela tenha ficado nas mãos de uma agência que vai usá-la como arma de um jeito ou de outro. Vide o caso de Jill e Sherry, por exemplo. Surgiu uma situação. Precisam de você, Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. No conto da Vila das Sombras, podemos ver 3 morcegos que representam as filhas de Alcina, Bella, Daniela e Cassandra. Dimitrescu aparece e oferece o que ela tem de poder, que seria o seu sangue. Depois vemos a garota passando por um cemitério. Entramos no cemitério antes de entrar nos domínios de Dona Beneviento. As mãos da tecelã são uma referência aos muitos braços que Dona possui ao controlar suas bonecas, além do fato de a roupa ser parte de uma criação dela, assim como são as bonecas. Morro oferece à garota parte de si, referência de quanto ele queria ser aceito, dando parte para mostrar que ele também tem valor. E por fim vemos Heisenberg sendo roubado pela garota e com isso causando os problemas para a garota e a família dela depois. Se repararmos no conto da Vila das Sombras como um todo e fazendo um paralelo com o que vemos durante todo o jogo, podemos perceber que as 3 entidades deram presentes à garota e o cavalo foi roubado. No jogo acontece o contrário. Ethan rouba as 3 primeiras entidades, Dimitrescu, Beneviento e Morro, enquanto Heisenberg entrega seu frasco de bom grado como presente. A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Na história, vemos a menina presa no espelho, simbolizando o momento que Rose foi dividida em 4 frascos e, por fim, o sacrifício de Ethan ao conseguir resgatar sua filha. Você morre herói ou vive tempo suficiente até se tornar um vilão. Esses são os 2 lados da história de Resident Evil 7 e Village. Ethan morreu herói, enquanto que Miranda viveu tempo demais até se tornar uma vilã. Como vimos no último vídeo, o fungo continua vivo e forte dentro de Rose. E como Mega Miseto absorve a essência daqueles que morreram com ele, os 4 Lords também estão vivos dentro de Rose. E no futuro, quem sabe, poderemos ouvir outro final para essa história. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe a palavra. Inscreva-se no canal Dark Dragon. Caso tenha alguma crítica ou sugestão construtiva, bem como o próximo tema, é só comentar no vídeo. É isso aí. Muito bem. Até a próxima. Tchau. A Floresta Queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas.